Boa noite, investidor. Hoje o assunto é sobre o fechamento do mercado dia 8 de março de 2021. Antes de continuar, gostaria de pedir um favor para você se inscrever no canal e não deixar de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Hoje o dólar, ele abriu nesta região, onde ele veio a subir, depois ele desceu, testou o fundo anterior, ou seja, formou aqui um pequeno suporte nesta região, onde ele foi subir novamente. Aqui nesse caso, como houve o respeito, o preço não ultrapassou, como se aqui fosse uma resistência. E ele desceu. Ou seja, como ele ficou nessa lateralização aqui, como está sendo mostrado, é como se isso aqui fosse um caixote. Testou a região de suporte novamente, deu uma pequena respirada e veio a romper, testando o nosso ponto de volume, que neste caso, como o preço está vindo de cima para baixo, o ponto de volume está fazendo aqui uma função de suporte. Ele veio a subir neste pequeno teste, ele testou aqui com uma resistência, que são um sinal de rompimento do suporte anterior, que virou uma resistência. Ele veio novamente, desceu, testou a região aí de abertura, certo? Essa linha de tracejada. E depois junto aqui com a nossa ponto de volume, onde que ele veio a subir, desceu novamente, testando em a região de ponto de volume, e veio a testar no ponto de volume novamente, na parte superior, que está fazendo a função aí de resistência. Nós sabemos que a função para ser uma resistência, o preço tem que estar deslocando de baixo para cima. Depois de testar essa região como resistência, ele desceu, consolidou aqui, certo? Ele ficou esse tempo consolidado e foi superar, rompendo a máxima da Petax de 1 hora e foi testar lá a Petax, que era das 10 horas, que não havia sido testada ainda. Ou seja, teve esse rompimento, rompendo o ponto de volume, a Petax de 1 hora, testou o ponto de volume, rompeu momento por momento, testou ali a máxima, depois o preço ele recuou e respeitando aqui o ponto de volume. Nisso ele ficou nessa pequena briga, né, entre a máxima e o ponto de volume consolidando aqui. Depois ele veio a romper a máxima da Petax de 10 horas e foi rompendo o ponto de volume, ponto de precificação, e foi testar no outro ponto de precificação, onde que ele consolidou um pouco e veio a romper, tendo fechamento aí no preço 5.882. Qual foi o motivo do impacto desta notícia aqui, que ocorreu esse momento de alta, essa euforia aqui, essa grande volatilidade no dólar às 3h30? Foi o seguinte: a decisão do Ministério do Supremo Tribunal Federal, o STF, Edson Fachin, de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O dólar, que estava moderado por um momento, após essa notícia, ele disparou, fechando aí 3,26% de alta, que fechou no preço 5.882. E o nosso índice Bovespa, ele simplesmente caiu 5,55%, fechando aí em 109 mil pontos. É isso. Esse foi o nosso dia. Então, até mais. Fica com Deus e até amanhã.